Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Jander Campos, sou do Rotaract Clube Varginha Universitário. Sou um dos responsáveis pela imagem pública do projeto Rotaract Ensina. Rotaract Ensina é um projeto em que visa levar ensino de qualidade e totalmente gratuito para os vestibulandos. Hoje nós teremos uma aula com a professora Luma, onde ela vai ensinar um pouco de inglês, formas de escrita. E eu espero que vocês aproveitem a aula. Boa aula a todos. Muito obrigado. Hello, everybody! Como ele disse, meu nome é Luma e eu vim compartilhar um pouquinho aqui com vocês sobre tipos de leitura, types of reading. Por que eu resolvi falar sobre esse tema? Pelo seguinte motivo, né? Qualquer site que vocês forem procurar, que falarem sobre o Enem, sobre várias provas de vestibular, vocês vão ver que muito disso, muito das provas giram em torno da leitura, em torno da interpretação de texto. O próprio Enem mesmo, como vocês podem ver aqui nesse site Guia da Carreira, ele fala assim, ó, a prova do Enem tem 5 questões, a grande maioria delas é de interpretação de texto. Né? Então, ele fala aqui que o candidato precisa de um bom conhecimento da língua para conseguir acertar as respostas. Muitas vezes, realmente, esse bom conhecimento da língua é necessário, mas muitas vezes, além do bom conhecimento da língua, eu já vi muitas pessoas serem excelentes em gramática e serem péssimas em interpretação de texto. Então, por isso é importante você pensar com muita calma, né, com relação às técnicas de leitura, algumas coisas que nós vamos discutir aqui hoje, para que você possa fazer essa prova de uma forma melhor. E um momento assim, merchan do inglês aqui, eu já ouvi falar, pelo menos, eu sou aqui de Maringá, Universidade Estadual de Maringá, aqui no nosso vestibular, eu já vi amigos que optaram pelo espanhol por acharem que seria muito mais tranquilo de lidar com a língua espanhola na prova, e a prova de língua espanhola estava 1000 vezes mais difícil que a de inglês, né? Então, por isso que não adianta a gente fugir disso, até porque o que eu vou falar aqui serve tanto para o inglês quanto para o espanhol, pela opção, a língua que você for fazer a opção de fazer leituras, até para a própria interpretação de texto no português, são técnicas e dicas importantes, né? Então, nós vamos falar aqui com relação à língua inglesa, mas com certeza servem para todas as leituras que vocês forem fazer em vestibulares, no Enem ou na vida como um todo, né? Nós estávamos conversando um pouquinho aqui antes de começar. A gente sabe que algumas matérias parece que às vezes a gente estuda específico para fazer uma prova de vestibular, uma prova de Enem ou coisa nesse sentido. Só que a do inglês, se tudo der certo, ela pode servir para o resto da vida, porque você vai para a faculdade, vai para um mestrado, para um doutorado, ou até para ler uma notícia, às vezes isso é necessário para jogar um jogo, para entender uma música que você quer, o inglês está ali, né? E tudo isso é uma questão de interpretação. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a leitura. Aqui, né, como a leitura, foram algumas coisas que fui pegando de alguns sites, algumas dicas no geral para a gente discutir aqui. Mas o começo aqui é assim: como a leitura é um processo, para ler de forma mais ativa, rápida e desse modo efetiva, né? Então, essa questão da leitura efetiva, de você realmente entender aquilo que você está lendo, procure, quebrar o hábito de ler palavra por palavra. Isso é algo que a gente tem, que a gente pensa na língua portuguesa já, né? Então, assim, se você for parar para pensar, muitas vezes que você começa a ler um texto na língua portuguesa mesmo, você não entende todas as palavras. Muitas vezes tem palavras novas, principalmente se forem livros mais rebuscados, principalmente esses que são cobrados no vestibular, às vezes tem linguagens muito específicas que às vezes a gente não entende palavrinha por palavrinha. Então, se você largar esse hábito, jogar esse hábito no lixo de ler palavrinha por palavrinha separadamente, com certeza vai ser um excelente caminho para você dar conta. E no inglês isso acontece de forma muito mais forte. A gente acha que a gente precisa entender todas as palavras do texto, né? Às vezes a gente já desiste do texto porque não entendeu uma palavra, e às vezes nem é uma palavra importante para o contexto, para aquilo que a gente está lendo, correto? Usar seu prévio conhecimento sobre o assunto. Então, às vezes, você já sabe alguma coisa sobre aquilo que você está lendo, e você ativar isso na hora da leitura é muito importante também. Mesmo que seja um conhecimento sobre palavras, sobre vocabulário da língua inglesa, por exemplo, nesse caso específico, ou sobre o assunto como um todo, né? Então, isso também é muito importante. Às vezes, vamos supor, até músicas são interpretadas em questões de vestibular. Às vezes você já conhece aquela música, já ouviu falar. Então, você ativar esse conhecimento, ativar aquilo que você lembra do que falaram daquela música em algum outro momento, vai ajudar muito você na hora de resolver as questões posteriormente.
fala aqui, dominar as estratégias que fortalecerão este processo, e já já a gente vai falar um pouquinho mais delas. Prestar atenção ao contexto em que o texto está colocado, né? Então, assim, será que é um texto que foi... A gente vê, às vezes, assim, o ano que foi publicado, às vezes... se foi uma carta ao leitor, né? Então a gente estuda muito isso também nas aulas de redação, com certeza vocês vão ouvir um pouquinho sobre isso também depois. Mas, enfim, você pensar no contexto, onde estava esse texto, onde foi publicado, né? Para que isso ajude você também a interpretar aquilo ali de uma forma melhor. Fortalecer as estruturas gramaticais que sustentam a formulação das ideias apresentadas. Então se eu entender o texto de maneira geral já é o suficiente? Talvez, para algumas questões sim, mas é muito importante que você entenda as estruturas gramaticais, por quê? Porque às vezes, por exemplo, um texto vai ter lá estruturas gramaticais do passado e diferentes estruturas gramaticais que representam o passado, né? Então, alguma delas, elas representam um ponto específico do passado, outras uma duração no passado, outra uma coisa que começou no passado e acontece até os dias de hoje, né? Então, existem várias formas gramaticais que podem vir representadas dentro de um texto, e lógico, não é para ficar memorizando todas, assim, às vezes ficar pensando, identificando, ler um texto apontando isso aqui é o presente perfeito, isso aqui é o passado simples, isso aqui é o presente. Não, né? Isso é uma coisa que precisa ser natural com o tempo. Você precisa ser capaz de observar esses detalhes, principalmente se o exercício pedir isso para você, né? Então, conforme a gente for falando das técnicas, vocês vão ver, né? Uma das minhas dicas principais de hoje é que vocês sempre procurem ir direto para os exercícios antes de ler o texto. Não, mas essa menina tá louca, ela tá falando que é interpretação de texto, como é que eu vou para a pergunta antes de ler o texto? Você vai para a pergunta antes de ler o texto exatamente para saber o que você precisa. Então, as técnicas de leitura, elas vão ajudar vocês nesse sentido. Às vezes, vocês não vão precisar da leitura completa do texto para entender o que é a resposta que você precisa. Às vezes, você só, né, ou a gente vai falar das técnicas de escaneamento, ou então de buscar palavras específicas, isso vai ser o suficiente para você, né? Então, por isso que é muito importante você saber o que o exercício espera de você, para que aí sim você possa procurar essas estruturas gramaticais, o contexto do texto, as estratégias que você vai precisar, e aí por diante. Outra coisa, né? Além disso, observe os aspectos visuais do texto. Então, às vezes, o texto vem ali sozinho, às vezes ele tem uma figura, às vezes ele tem um gráfico. Às vezes, a gente não considera isso, às vezes, como um texto, mas às vezes vai ser uma tirinha. Então, além do que está escrito na tirinha, além do texto propriamente dito que está ali, você olhar a expressão facial das imagens na tirinha, tudo isso conta na hora de você interpretar uma imagem, interpretar um texto como um todo, ali, aquela tirinha, né? Então, é importante que você se atente a todos os detalhezinhos que estão ali ao redor do texto também. Sublinhe as palavras semelhantes ao português, né, os nossos cognatos, e tomar cuidado com os falsos cognatos, aqueles nossos amigos, falsos amigos que parecem palavras no português, mas na verdade significam coisas completamente diferentes, né? Então, às vezes, sublinhar também palavras que você conhece já, não só semelhantes ao português, né, as que se repetem as palavras que você conhece, e lógico, é uma coisa assim, a gente vai falando de técnicas no geral que servem para vocês se acostumarem com textos na língua inglesa como um todo. Muito possivelmente, a gente sabe que um vestibular, um Enem, é uma corrida contra o tempo para dar conta de todas as questões, não é mesmo? Então, talvez você não tenha tempo de ficar sublinhando todas as palavras e não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas aí você vai se acostumando, você vai usando essas técnicas, estudando em casa, conforme você for lendo textos em inglês, resolvendo questões de vestibulares anteriores, e com o tempo, essas técnicazinhas de leitura vão ser quase automáticas. Você vai bater o olho no texto e você já vai ver ali aquelas palavras que você conhece, as palavras que são falsos cognatos, uma palavra desconhecida ali para você sublinhar e depois, de repente, ver se você vai poder ignorar ela ou se você vai ter que, pelo contexto, identificar o que ela é, né? E coisas nesse sentido. Tente inferir o significado do contexto imediato. E como eu disse, às vezes você não vai precisar, às vezes pelo contexto você vai conseguir entender o que aquela palavra significa, se ela for uma palavra importante, né? E aí, às vezes, pelo parágrafo anterior, a oração anterior, essas palavras vão ficando um pouco mais claras para você, né? Então, por isso que é importante você também, enquanto estiver estudando, enquanto estiver tentando observar o geral do texto, olhar o que vem antes, o que vem depois, será que aquela palavra você vai conseguir definir ou não, né? Então, e durante esses treinos todos, esses estudos todos, é interessante que você pegue, por exemplo, um dicionário ou use sites. Eu gosto muito de um que chama Lingui,
né? Então, é como se fosse a palavra língua, mas ao invés do A tem a letra E, 2 vezes, lingui, ou o próprio dicionário de Cambridge, ou outros dicionários da língua inglesa, o próprio Google Tradutor, às vezes, ajuda bastante também, né? Então, são coisas que, lógico, mas eu não vou ter o dicionário, não vou ter o lingui, não vou ter o Google Tradutor na hora da prova, mas com o tempo vocês vão, cada vez que você se despertar, a curiosidade para uma palavra, você pode ir lá procurar e com o tempo você vai construindo o seu vocabulário, né? Então, não é esperar, não é estudar, pegar o dicionário e ler o dicionário inteiro para decorar o vocabulário. É assim que a gente vai construindo, de palavrinha em palavrinha, aprendendo aos poucos, né? Em especial de músicas que a gente gosta, de jogos, tudo isso ajuda a contribuir para o nosso vocabulário, que com certeza vai ajudar na hora de uma prova também. Então, vamos começar a falar, então, das técnicas. A primeira que a gente tem aqui é o scanning, né? Então, a gente ouve também falar em português do scanner, né? Então, a gente sabe quando a gente precisa de algum documento digitalizado, né? Hoje em dia a gente tira foto com o celular, mas também tem como escanear, né? E esse scanner, ele passa, assim, ele vai passando pelo texto como um todo. Então, essa é a ideia dessa técnica de scanning, como fala aqui, ó. Scanning through the text is a reading strategy that is used for some specific points by looking at the whole text. Então, você vai escanear, assim como o scanner escaneia a folha inteira, você vai escanear o texto inteiro também, né? Então, não necessariamente você vai focar no texto inteiro em cada palavrinha, mas você vai dar uma olhadinha nele todo para ver mais ou menos a estrutura que ele tem, né? Alguma coisa nesse sentido. Até, por exemplo, aqui fala que seria uma técnica para você usar para procurar um telefone, né? Então, quando você está procurando alguma coisa específica ali, então você vai escaneando, então você não está lendo nome por nome. Se perguntarem para você, se pausarem você no meio, pararem você no meio e perguntarem ali, qual nome você acabou de ler, você não vai saber responder, porque você estava escaneando, procurando, às vezes, alguma informação específica, né? E aí foi solicitado. A gente começou a falar das técnicas aqui, eu esqueci de fazer um parênteses, estou aqui com o meu chapéu de bruxa de Halloween, porque essa aula seria de arrepiar de acordo com a divulgação, né? E a ideia de eu colocar o chapéu aqui foi para falar para vocês que nós vamos conversar sobre algumas técnicas aqui, e eu espero que ao final dessa aula e ao final de todas as aulas que vocês estiverem assistindo nesse projeto maravilhoso, que vocês comecem a perceber que nem tudo é assim tão assustador. Então, a leitura na língua inglesa, ela pode ser assustadora, mas ela pode também não ser, se você escolher que seja dessa forma, que você busque as suas habilidades dentro da língua e não deixe o susto, o medo de ler em outra língua, ler ou qualquer coisa nesse sentido, atrapalhar você. Vamos lá, então. For highlighting the important points of a book, the readers can read through the summary or preface or the beginning. Então, aqui também fala para você, por exemplo, ao invés de ler o texto inteiro, por exemplo, se for um livro, isso são técnicas, né, no geral, né, aqui fala do livro, de você ler o livro inteiro, mas no caso de um texto específico não seria necessariamente assim. A segunda técnica aqui é o skimming. This reading technique is used for getting the gist of the whole lead. We generally use the technique at the time of reading a newspaper or magazine. Então, para você, esse aqui é para você ter uma ideia geral, ao invés de escanear procurando alguma, né, o específico, é você tentar ter uma ideia geral, mais ou menos assim, quando você vai lendo, mas também assim, não focando em palavras específicas, né? Então, você lê rapidamente os pontos principais, vamos supor, às vezes a gente faz isso nos sites da internet, né, que divulgam lá assim, vamos supor que fosse um texto assim de 7 técnicas de leitura. Então, ao invés de você ler o que fala cada uma, você lê os títulos só de cada uma e fala assim, já sei quais são as 7 técnicas, né? Então, essa leitura inicial de quando você lê as técnicas principais ali, ou então lê alguns pontos principais do texto para te darem uma ideia do geral, né? Então, ela fala, uma das dicas aqui, ó, it is useful in getting a preview of a passage before reading it or reviving understandings of a passage after reading in detail. Então, depois que você leu um texto já, né, então você leu ele inteiro, já leu em detalhe, já tá craque ali naquele texto, você volta com essa técnica do skimming para procurar pontos específicos, né? Ou então, antes de você ir para a pergunta, se você fala assim, não, essa aluna é louca, eu não vou passar direto para a pergunta, não, deixa eu dar pelo menos uma olhadinha no texto. Esse skimming também vai ajudar vocês. Aí nós temos o Active Reading Style, então a leitura ativa, né? Essa leitura ativa, como diz aqui, é quando a gente realmente quer entender aquilo que o texto está dizendo para nós. Então a gente quer ter um entendimento profundo do texto, daquilo que está sendo falado,
Então, também é uma técnica de leitura, né, que a gente pode usar, porque às vezes o exercício é de interpretação e você vai precisar ler o texto inteiro, né, entender a fundo aquilo que está sendo dito, exatamente para não correr o risco de marcar uma questão errada, porque nós sabemos bem que essas provas adoram colocar pegadinhas para a gente. Então, às vezes, se você só usar as técnicas anteriores, só escanear o texto ou fazer o skimming ali do texto, você não vai conseguir, de fato, entender aquilo que está sendo dito. Então, você precisa, algumas vezes, ler de forma detalhada para encontrar os pontinhos ali específicos para que você possa, de fato, responder e ter propriedade naquilo que você está lendo, aquilo que você está interpretando. E aí nós temos o detailed reading. Esse aí acho que é um pouquinho mais específico, ainda às vezes a gente precisa achar alguma informação com relação a números, com relação a detalhes específicos, né? Então você vai ter uma leitura um pouco mais cuidadosa, né? Então você pode até usar as outras técnicas. Aqui eu estou falando de técnicas e não necessariamente você vai usar só uma ou outra, né? Então, como eu disse, às vezes você pode primeiro passar geralzão do texto, depois ler em detalhes para procurar aquilo que você precisa e por aí vai, né? Então, para essa aqui, em teoria, seria melhor você procurar cada palavrinha e ver se elas mudariam alguma coisa. No caso de você ter um dicionário, de você estar estudando e essa ser uma possibilidade para você, não na hora de uma prova, por exemplo. Mas isso não impede que na hora da prova você também faça essa leitura detalhada se for necessária, né? Porque, como eu disse, às vezes vale muito mais a pena você ver o que os exercícios pedem, porque pode ser que você não precise ler esse texto com detalhe e nisso você economiza tempo que você pode depois se dedicar a outras perguntas, a outras partes da prova, quando elas existirem. Nós temos aqui o speed reading. O speed, a palavra é velocidade. Speed reading is actually a combination of various reading methods. So it's basically to increase the reading speed. Então, é quando você busca aumentar a velocidade. E existem diversas técnicas para isso. Vocês podem, se vocês sentirem que é uma coisa necessária para vocês, vocês podem procurar. Tem gente que consegue ler livros inteiros em 1 hora com essas técnicas de velocidade, né? Então, como dizer aqui, ó, identifying words without focusing on each letter. Você identificar uma palavra sem ler cada letrinha dela. E isso é uma coisa muito engraçada que existem até testes que fazem assim com números no lugar das letras para ver se você entende uma mensagem, né? Então é o tipo de técnica, o tipo de leitura que ajuda você a criar velocidade naquilo que você lê, né? Então, enfim, né? Então assim são algumas coisas que vocês podem treinar para ter essa velocidade de leitura, para caso né, como eu disse, para correr contra o tempo nas provas e usar até outras técnicas nessa combinação, de modo que você consiga ler o texto de forma rápida, né? Só tomar cuidado que talvez a leitura rápida ela não pode deixar você perder detalhes, né? Uma das minhas maiores brigas com os meus alunos são quando, às vezes, eles me perguntam coisas na hora da prova que estão escritas no enunciado, né? Ou então, eles erram coisas, né? Na hora que eu vou corrigir, eu percebo que eles não leram o que estava escrito na pergunta, né? E isso é o tipo de detalhezinho que, às vezes, a gente perde nota, perde algum detalhe específico ali porque a gente leu rápido, né? Aí a gente cai naquele grupo daquele meme que diz: aqui é o grupo das pessoas que não leem, não entendem nada porque não leem, né? E aí tem um banner lá no fundo, grupo das pessoas que não entendem nada porque não leem, né? Então a pessoa não conseguiu ler nem aquele banner que estava ali na frente. Então é muito importante que vocês ganhem sim velocidade, mas que não esqueçam de prestar atenção nos detalhes e ir combinando essas técnicas todas que nós estamos falando aqui de uma forma muito rápida, mas que vocês podem estudar mais a fundo e buscar formas de desenvolver cada uma delas, né? Se a gente fosse falar de como desenvolver cada uma delas, a gente ficaria aqui muito mais do que só uma aula, né? E, além disso, uma coisa que eu gosto muito de falar é que as técnicas de aprendizado de cada um são diferentes. Então, se para você sentar a bunda no sofá e ler de cabo a rabo um livro em inglês para treinar todas essas técnicas é o que vai funcionar, ótimo. Se para você assistir vídeos no YouTube é legal, ótimo. Se para você procurar artigos sobre isso vai te ajudar, manda ver, né? Então, cada um tem que buscar a sua forma de desenvolver esse conhecimento e, com certeza, hoje em dia, com a internet, com o YouTube, com tantas coisas, a gente pode conseguir muita informação e informação que se adeque ao nosso estilo de aprendizagem, que é importante a gente saber e aprender.
E nós temos aqui também o Structure Proposition Evaluation. Essas duas últimas técnicas que eu vou falar aqui, talvez elas não se apliquem necessariamente a uma prova, né? Mas como elas estavam na mesma publicação, eu achei interessante trazer para vocês, até para que vocês conheçam isso, né? Então, this is an interesting reading technique suggested by deixa eu só tirar aqui que a telinha está bem na frente aqui. Mortimer Adler in his book How to Read a Book, né? Então chega a ser engraçado a gente pensar que existe um livro com o nome Como Ler um Livro, mas sim, existe porque essas técnicas de leitura são estudadas por muitas pessoas, né? Então tem muita gente que precisa, como um trabalho, ler livros atrás de livros, né? Principalmente, por exemplo, um editor que precisa publicar esses livros e precisa ler capítulo e aprender a ver detalhezinho para corrigir e tudo mais. Então, aqui ele fala que é uma técnica aplicável muito mais a coisas não fictícias, né? Então, escritas reais de textos. Então, algumas coisas que vocês podem fazer, né, para conseguir ler nessa técnica aqui de estrutura, proposição e avaliação estudar a estrutura do trabalho, as proposições lógicas feitas e organização, as referências, né, e avaliar os méritos de argumentos e conclusões. Se nós formos pensar bem, isso aqui é uma coisa muito mais para uma técnica universitária, talvez, quando a gente tem que ler artigos e interpretar esse tipo de coisa, né? Então, talvez não seja específico para o inglês, porque geralmente as questões de língua inglesa são fechadas, mas é uma técnica, por exemplo, que pode ajudar vocês em textos nos quais vocês são solicitados depois, na parte de redação, a darem a sua opinião sobre algum assunto específico. Então, vocês saberem estudar a estrutura dos argumentos apresentados ali, para depois poder avaliar em forma de um texto, seja uma carta de opinião, um artigo de opinião, existem tantos outros gêneros gramaticais nos quais vocês precisam colocar a opinião de vocês. Então, conhecer também essa técnica de leitura pode não ser útil para a prova de língua inglesa, mas com certeza é útil para a vida e talvez para outras partes de prova. E aqui é uma que é Survey, Question, Read, Recite, Review, que seria, digamos assim, de certa forma, um questionário inicial ali, você pensar sobre aquele assunto, depois ler, e aí depois você recitar, falar sobre aquilo ali, sobre as perguntas, e o review, né? Então, assim, revisar dentro da sua mente aquilo que você leu. Então, são cinco passos aqui. É uma das técnicas que é mais longa aqui, que são vários passos também, mas que são coisas que às vezes você precisa, né? Até para aprender. Essa é uma técnica que talvez ajude muitos a aprenderem qualquer conteúdo que vocês forem estudar, né? Para uma prova, para um Enem, para um vestibular, porque você vai ler aquilo ali, vai ler a introdução, vai ler, né, um resumo, aí você vai ler aquilo ali questionando, vendo como é que você pode fazer significado, e é uma coisa interessante aqui, ó, prepare questions in our mind, né? Então, preparar perguntas na nossa cabeça, principalmente depois que a gente já fez um Enem alguma vez, alguma prova de vestibular e tá tentando de novo, né? Porque a gente sabe que hoje em dia alguns cursos são muito difíceis o acesso. Então, a gente acaba até se acostumando com o tipo, a gente começa a ler um texto ali, a gente sabe até o que vai perguntar, né? Para concursos e coisa assim, de tanto que a gente resolveu prova, às vezes pode ser até o primeiro vestibular, mas de tanta prova que você resolveu, você já sabe até o tipo de pergunta que vai vir, né? Então, isso que é bastante interessante também. E aí, eu trouxe aqui para nós duas questões de vestibulares também com textos em inglês, vestibular não, desculpa, de Enem, e, se eu não me engano, é o Enem de 2019, apesar de ter um ano mais antigo ali na citação, mas são perguntas, assim, que tem um texto, e aí uma pergunta que nós vamos discutir aqui juntos. Então, nessa questão 1, o texto é o seguinte: In this life, sitting on a park bench, thinking about a friend of mine, he was only 23, gone before he had his time. It came without a warning. Didn't want his friend to see him cry. He knew the day was dawning, and I didn't have a chance to say goodbye. Então, um resumo aqui é assim, ó. Então, nessa vida, sentando no banco num banco do parque, pensando num amigo meu, ele tinha apenas 23, né, anos, e foi antes do seu tempo, né? Foi sem aviso, e aí fala, né? Não tive uma chance de dizer adeus. Então, com isso em mente, vamos olhar o que vem de pergunta por aí. A canção, muitas vezes, é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana.
Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado. Antes de ler as alternativas, talvez vocês já consigam, né? Só pela pergunta, às vezes é até interessante você nem ler antes, assim, já pensar na qual a possibilidade de resposta antes de você chegar nas alternativas, porque às vezes as alternativas vão te confundir mais. Então, você tentar trazer a sua interpretação já antes de ver as alternativas é uma técnica interessante também. Então, vamos pensar ali, ó, ele está falando do amigo dele, que foi antes do tempo e tudo mais. Então, vamos ler as opções. Pela morte precoce de um amigo jovem, pelo término de um relacionamento amoroso, pela mudança de um amigo para outro país, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos ou pela traição por parte da pessoa próxima. Aí vocês podem até me dizer, olha, será que pode ser por um fim de amizade ou por um amigo de outro país? Não sei, né? Então, né, dependendo da interpretação que você faz ali, mas pensando que mencionou a idade e alguns detalhes específicos, a gente chega na resposta, já está até aqui em negrito, eu já deixei para vocês aqui, que é pela morte precoce de um amigo jovem, né? Então, ele tinha apenas 23 anos, então tem algum detalhezinho ali que dá uma resposta para nós, né? Então, geralmente, as perguntas vão vir de alguma forma que tenha alguma coisa no texto, pode ser que, infelizmente, você não consiga identificar naquele momento, mas geralmente elas estão com alguma coisa que dá algum indício para vocês, né? Então é importante a gente aprender aquelas técnicas de leitura de procurar certinho, então, deixa eu voltar lá no texto, peraí, agora que eu sei a pergunta, que eu tenho que ver qual que é o sofrimento causado, deixa eu lá ver os detalhes. Será que pode ser de um país? Será que pode ser o amigo que foi para um país? Será que pode ser de um relacionamento? E aí você vai interpretando novamente com aquilo que você tem, né? Então, voltando, né, para o texto. E aí, como eu disse, então, que a gente podia falar sobre ver a pergunta antes de ler o texto. Vamos fazer a segunda dessa forma, então. Nós temos aqui que os valores culturais desculpa, que está bem aqui em cima a parte do... Deixa eu trazer aqui. Aí. Os valores culturais de um povo revelam sua forma de ser, agir e pensar. Na concepção da autora, as diferentes formas de educar crianças nos Estados Unidos confirmam que as crianças, né? Então, antes a gente olhar as alternativas. Então, está falando alguma coisa aqui de valores culturais. Vamos voltar ali no texto, então, para ver com o texto quais são os valores culturais que podem estar ali. Então, aqui eu não vou ler todas para vocês, mas basicamente aqui, a gente percebe que tem uma estrutura que se repete, que é if children live with. Né? Então, se as crianças vivem com criticismo, com medo, com dó, com ridículo, com tolerância, né? E aí aqui tem o que, they learn isso, they learn. Então, se eles vivem com isso, eles aprendem isso. Se eles vivem com aquilo, eles aprendem aquilo. Se eles vivem com tal, eles aprendem tal. Então, está relacionando algumas palavras e alguns valores com aquilo que eles aprendem. Então, será que eu preciso entender cada uma dessas palavras com as quais eles vivem e entender cada uma das consequências para responder a pergunta? Não vamos ler agora, vamos voltar lá na pergunta para ver o que vai estar. Então, olha só, confirmam que as crianças, 1, temem quem as amedronta, 2, aprendem com o que vivem, 3, amam aqueles que as aceitam, 4, são gentis quando respeitadas, ou 5, ridicularizam quem as intimida. Talvez, se a gente voltar lá, a gente vai ver sobre temer quem as amedronta, amar quem as aceitam, ser gentis quando respeitadas e ridicularizadas com quem as intimida. Né? Então, pode ser que a gente ache todas essas, mas a única que resume tudo aquilo que foi falado ali, é aprendem com o que vivem. Então, a gente não precisou ver cada uma daquelas palavrinhas em inglês para entender que o significado aqui. Lógico, eu precisava entender pelo menos aquela estrutura que se repetia, né? E entender que é uma estrutura gramatical aqui, que é if. Então, que é uma estrutura que nós temos as if clauses, que seriam de... a if clause, ela é uma estrutura de condicional, né? Então, ela é uma condição. Se elas vivem com isso, isso acontece. Então, é uma consequência de outra coisa. Então, a gente tem que lembrar pode ser que lembrar desse ponto gramatical te ajude para ver que, assim, se isso acontece, né? Então, para a gente lembrar dessa estrutura. Então, pode ser que talvez na sequência dos exercícios ele pergunte qual a estrutura que se repete, aí você precisa perceber esse ponto gramatical
também. Mas a ideia geral aqui, a gente conseguiu ver que, assim, ó, se a criança vive com isso, ela aprende isso. Então, basicamente, aprendem com o que vivem. Foi o que a gente percebeu aqui. Ok? Então, como eu disse, a gente poderia falar sobre essas técnicas por muito tempo, por horas e horas, mas eu acredito que leitura, infelizmente, nenhuma teacher pode fazer por vocês. É uma coisa que vocês precisam praticar. E mais para frente nós vamos falar sobre gramática, sobre outros detalhezinhos que também são importantes e interessantes, mas a minha dica é que vocês leiam muito e que possam tentar colocar em prática algumas dessas técnicas e que elas possam ajudar vocês em futuros vestibulares, seja para interpretar questões de outras matérias ou para interpretar os textos em língua inglesa mesmo, e para que vocês possam, então, gabaritar as questões de inglês, ok? Beijo! Bye, bye. Gente, deixa eu ligar minha câmera aqui. Pronto, acho que ligou. Calma, ligou. Eu tô boquiaberto com essa aula, de verdade. Ela levou muito a sério o tema de Halloween, gente. Nossa! Luma, muito obrigado pela aula. Eu tenho certeza que foi incrível. O pessoal vai gostar muito. E, bom, gente, eu sou o Pedro, tô aqui para encerrar mais uma aula maravilhosa dessa. Luma, você tem alguma coisa a acrescentar pra gente? Só agradecer a oportunidade desse projeto maravilhoso e eu tenho certeza que eu frisei bastante, assim, né, das provas e tudo mais, porque eu imagino que é um momento de muita loucura e eu acho que, como eu disse, né, eu até coloquei o chapéu para brincar, que eu acho que a gente pode tornar esse mundo muito menos assustador, né? A gente brincou aqui com Halloween, mas eu acho que essas aulas com certeza devem estar tornando todo o processo de vestibular e de estudo para as provas menos assustador para muita gente. E queria aproveitar esse momento para parabenizar o projeto, já que é a minha primeira aula aqui com vocês. Obrigado, é isso que motiva a gente a continuar. E legal, enquanto você estava falando, a gente fica aqui atrás, a gente acompanha a aula também, e isso é uma coisa que não é só para o inglês. Você pode aplicar também essa interpretação em tudo quanto é língua, português, uma interpretação de texto, isso é muito importante para a gente. Uhum. Mas beleza, pessoal, essa aula já vai ficar por aqui. Agradeço muito a Loma, agradeço muito o pessoal que acompanhou a gente até aqui. O Jander aqui abriu a aula para a gente. E é isso aí.